Ai, mas Sara, tudo é muito novo para mim, eu recém tive o diagnóstico de autismo, né? E são muitas informações e eu me sinto perdida. Então você precisa dar para o seu filho autista um ambiente, condições para que ele consiga se acalmar e ele consiga se desenvolver nas habilidades que ele precisa desenvolver. Você precisa. As informações que te passam é que se você não preencher a vida, a semana do seu filho autista com terapias e fazer o uso de várias medicações, você não vai conseguir desenvolver o seu filho autista. Essas são as informações que você recebe. Porém, quando você tem o conhecimento de que não precisa tanta teoria, né? Mas que é simples, prático. Então, quando você tem esse conhecimento de que você não precisa de tanta teoria, que é simples, que é prático, que você vai ajudando ele dessa forma, você passa a entender e acreditar que você consegue sim, que é possível sim, você trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista em casa. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta especialista em autismo. E eu ajudo mães de filhos autistas como vocês podem desenvolver os seus filhos para serem calmos, independentes, de uma forma natural e vocês poderem juntos levarem uma vida normal, uma vida social normal. Então, mesmo que o seu filho já faça terapias há um bom tempo, ou mesmo que você esteja à espera de vagas para terapias, ou até mesmo se você suspeita que o seu filho seja autista, ou se você já tem o diagnóstico, mas está esperando por vagas, ou você mora em alguma região, em alguma cidade, onde o seu filho autista não tem acesso a terapias. Então, compartilhe, vamos juntas compartilhando aqui esse bate-papo para que mais mães de autistas, mais famílias de autistas possam ser alcançadas, possam ser ajudadas. Hoje, o tema do nosso bate-papo aqui vai ser sobre como você remanejar a sua vida após você ter o diagnóstico de autismo do seu filho. Muitas mães, talvez seja a sua situação, se sentem perdidas quando recebem o diagnóstico do filho. Por um lado, tem uma direção, né, sabe por onde começar, sabe ali tem o diagnóstico, mas tem outras mães que se sentem perdidas, né? Mas veja só, aqui nesse bate-papo, eu não vou realmente poder te dar vamos pensar numa tabela pronta de remanejamento. Até porque cada filho autista tem o que é único, né? As suas características únicas, as suas dificuldades únicas. Então a gente precisa ter esse olhar único para cada filho autista. Mas nesse bate-papo, eu vou te ajudar, eu vou te dar orientações sobre como você pode lidar com esse novo, com tudo novo, para que você não se sinta perdida, tá? Então, os comentários que vocês colocarem para mim, as perguntas, podem colocar, podem me perguntar, façam comentários e eu volto depois, né, no final do nosso bate-papo, eu venho e respondo cada uma de vocês. Não vou deixar ninguém sem respostas, tá bom? Então vamos lá. Olha só, muito provável que você, aí mãezinha que está me ouvindo, né, saiu da consulta, se você se encontra nessa condição que recém teve o diagnóstico do seu filho autista, e você saiu da consulta ali com o neuro, com o psiquiatra, já com várias indicações de terapias para o seu filho começar a fazer, além do laudo. Então, você saiu com um tanto de papéis ali, né, de orientações. Mas, como lidar com tanta informação? Aí você entra na internet, mais informações ainda, e você vai se sentindo perdida, por onde começar, o que fazer, mesmo com todas aquelas indicações de terapias que foram passadas para você, né? Bom,
algumas mães até se sentem assim culpadas. Por quê? Porque além de você passar pelo médico, ter o diagnóstico, ter o laudo, ter ali uma indicação de várias terapias para o seu filho fazer, eu não sei você, mas a maioria das mães ainda precisam passar pelo processo de aceitação do autismo. E cada uma reage de uma forma, cada uma tem um impacto, né? Mesmo que você já passou um tempo observando o seu filho, as características, os sinais, e você até já entenda que ele seja autista, mas quando você recebe o laudo, você tem aquela notícia, né? E você precisa lidar com esse processo de aceitação. E nesse processo de aceitação, muitas mães se sentem culpadas. Ou muitos pais não aceitam o diagnóstico do filho. Eu tenho, por exemplo, algumas alunas, elas passaram por situações... Eu tenho 2 alunas, o filho veio da fertilização, né? Então, ali na fertilização, são escolhidos os genes, né? Então, o questionamento dos pais, de uma delas e do pai, né, esposo de outra, como que o meu filho foi nascer autista, né? Se nós fizemos a fertilização, como? Então, o que muitos profissionais falham quando dão o diagnóstico de autismo do filho, né, do filho ali do casal, enfim, é não orientar os pais que autismo não é uma doença. Então, se não é uma doença, não pode ser uma falha, um erro genético. Não é uma doença, né? Não é uma síndrome. E se você tivesse essa orientação, essa informação, quando você recebe o diagnóstico e você soubesse que é possível você, mãe, como mãe, trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista ali que você recém recebeu o diagnóstico. Se fosse passado isso para você, olha, mãe, você é capaz, você pode. E explicando como, não só falando que pode, mas explicando como pode ajudar o seu filho ou a sua filha autista ser um filho ou uma filha calmo, independente, com autonomia, de uma forma natural, poderem juntos levar uma vida normal, mãe. Você pode levar uma vida normal com o seu filho, com a sua filha autista. Então, se você tivesse essa informação, o processo de aceitação seria muito mais fácil, seria muito mais leve. Como, por exemplo, foi a minha condição. Quando eu recebi o diagnóstico, o laudo do neuropsiquiatra do meu filho, Henrique, há 12 anos atrás, ele me disse com firmeza, ele me olhou bem nos olhos e me disse: mãe, não esqueça. Porque então eu perguntei: doutor, e agora? O que eu faço? Como ajudar o meu filho? Ele me disse: você deve ser a melhor médica para o seu filho, a sua família, a melhor terapia. E eu guardei aquilo comigo até hoje. Então, isso serviu de impulso, serviu de estímulo, né, de coragem para eu enfrentar, para eu encarar a notícia do diagnóstico, né, com esperança, com expectativas de poder sim ajudar o meu filho autista, com essa orientação, com essa informação do neuropsiquiatra. Então, mesmo na época, olha só, mesmo na época eu morando numa cidade, numa região onde não tinham terapias há 12 anos atrás, onde no local, tanto os profissionais da saúde quanto os profissionais da educação, quando eu comentava e falava do diagnóstico do meu filho autista, eles diziam assim: sim, eu me lembro agora. Eu ouvi falar sobre isso na época de faculdade. Ou seja, eles não tinham experiência nenhuma com autistas. E eu morava nessa cidade, e eu morava na região onde até eu ainda moro. Então, mas aquela mensagem, aquela informação, aquela orientação do neuropsiquiatra me ajudou a encarar, a resolver, a lidar com o autismo do meu filho. E depois, né, anos depois, veio a minha outra filha, que também hoje com 4 anos e também com o diagnóstico de autista. E
olha só, quando eu fiquei gestante dessa minha outra filha, eu pensei, e agora? Será que ela também vai nascer autista? Conversando com uma amiga, eu me lembro que essa amiga comentou comigo assim, olha só, Sara, tá tudo bem, você já fez o caminho das pedras. E foi muito verdade. Eu já sabia, eu já tinha trabalhado, desenvolvido o Henrique na fala, passado pelo desfraude, a parte comportamental, né? O sono, a agitação, interação na escola, nos outros lugares que eu ia. Então, eu já tinha feito o caminho das pedras. E eu aceitei isso com um carinho tão grande e realmente, desde pequenininha, eu já fui observando a Helena, né? Fui olhando, observando e percebia sinais diferentes, né? Até que eu procurei por um diagnóstico e também foi confirmado o diagnóstico de autismo. Mas antes que eu tivesse o diagnóstico, porque a gente precisa ter, até porque os autistas têm os direitos, né? Eles devem usufruir dos direitos, das leis que os protegem. Então, eu fui mesmo atrás. E a aceitação na escola, entre os familiares e as outras pessoas, que, ok, então ela também tem o laudo, então a gente aceita que ela também seja autista. Então, é importante, né? Mas, o que eu quero dizer é que eu já fui trabalhando com ela. Eu não esperei ter o laudo, o diagnóstico. Já fui trabalhando com ela, né? Então, é possível nós trabalharmos com os nossos filhos autistas para que eles cresçam, sejam filhos calmos e a gente vá preparando a independência e a autonomia deles, que isso é um passo a passo. Não é de um dia para o outro, não é mágico, não tem receita pronta. Cada filho autista tem as suas características, as suas necessidades, as suas sensibilidades, o seu mundo imaginário. É uma riqueza. Cada autista é uma riqueza a ser conhecida, primeiramente pela mãe, pela família, né? Mas, e olha só, e hoje, né, atualmente, mesmo tendo vários suportes de terapias na região onde eu moro, hoje tem, né, vários suportes lá na minha cidade. Mesmo assim, eu segui trabalhando o desenvolvimento dela, né? Hoje, por exemplo, eu estou de viagem, estou de férias e pela primeira vez ela insistiu comigo para que eu deixasse ela dormir na casa da priminha. Então, vai ser uma experiência nova, né? E eu vou deixar tudo preparado e nós, pais, vamos ficar preparados também se de repente precisar no meio da madrugada, né? Amanhã eu conto lá nos meus stories, né? Como que vai ser essa experiência. Mas, ok, eu vou deixar a fórmula de florais dela, a forma de emergência, se precisar, e dar os direcionamentos para ela, os comandos. Mas eu tô feliz, eu tô contente, porque é um sinal de autonomia, né? Ela tem 4 anos e meio, ela ainda mama um TT, né? Uma mamadeirinha de suco de uva antes de deitar, então eu trouxe todos os apetrechos dela, mas ela quer dormir com a priminha, e a priminha tem 2 aninhos. Ok, tá tudo bem, eu fico contente. Olha só, autonomia, independência. E tá tudo bem se no meio da madrugada a gente precisar acudir, né? E buscar ela de volta. Ok, estamos preparados. Mas é importante esse passo. Porém, quem é mais próximo da Helena sabe que eu precisei trabalhar muito a insegurança com ela, né? Então, cada autista é de um jeito. E o Henrique não era essa questão de insegurança, mas a Helena sim. E ela demonstrar agora esse interesse, isso é um sinal de uma vitória, de um progresso muito grande, né? Uma criança autista que você vem trabalhando a insegurança e ela querer dormir longe dos pais. Mas é um trabalho. Eu falo muito com as minhas alunas que nós, mães de autistas, somos como formiguinhas. A gente vai trabalhando cada dia. Cada dia que começa, você pensa, como vai ser esse dia? Uma caixinha de surpresas. Então, situações diferentes, que pode ser que sua filha, seu filho vá vivenciar, e o importante é você estar
estar constantemente direcionando, orientando, explicando, né, lidando. E é isso que vai trabalhar a independência, a autonomia do seu filho ou da sua filha autista. É no dia a dia. Por mais que você programe, você tenha uma rotina, mas imprevistos acontecem. Então, mesmo na rotina ou nos imprevistos, são oportunidades de você instruir, de você desenvolver habilidades que o seu filho autista precisa para se desenvolver. Então, quando você, mãe, quando você tem o conhecimento de que autismo não é doença e, portanto, se não é doença, não existe tratamento para autismo, mas que sim, o seu filho precisa de direcionamento, de orientação, de estímulos e de que você é muito capaz, sim, de ajudar o seu filho autista a se desenvolver com mais facilidade, com mais naturalidade. Então, quando você entende isso, o desenvolvimento do seu filho é muito mais rápido e é muito mais possível, né? Então, assim, e o próximo passo, Sara, qual seria? Bom, depois que você aceitar o autismo do seu filho, entendendo que não é uma doença, que tá tudo bem, né? E você aquietar o seu coração, é você entender o funcionamento do cérebro e da mente do seu filho autista, que é totalmente diferente da mente e do cérebro de filhos que não são autistas, porque pode ser que você tenha filhos que não são autistas, né? Então você não tem como comparar. Veja só, as redes neuronais dos autistas, elas funcionam ligando uma atividade na outra, desde que ele acorda até a hora que ele for dormir. E isso faz com que ele fique mais agitado, né? Ansioso. Ele não desliga, ele vai só juntando, ele vai somando, né? E por causa dessas alterações neuronais, né, que eles têm a parte sensorial hipersensível, muito sensível. Quando eu falo parte sensorial, o que significa isso? Eu conversando com uma aluna minha, ela me disse, então, Sara, eu vejo na internet, eu ouço profissionais falando da parte sensorial, mas o que é isso? O que é parte sensorial? Eu ainda não conseguia entender. Então eu expliquei para ela que todos nós temos os 5 sentidos, né? Que é o tato, a gente toca, né? O paladar, onde nós sentimos o sabor, a temperatura ali dos alimentos, o olfato, né? Pelo cheiro, o auditivo e a visão, os nossos 5 sentidos. O seu filho autista, ele tem ou todos os 5 sentidos, ou 1, ou 2, ou 3, enfim, muito acentuado, muito aguçado. E quando eu falo muito, e pense-se muito assim em 10 vezes mais. Imagine, né, você entrar numa piscina de água gelada, que você entra e fica batendo o queixo. Se o seu filho autista tem uma hipersensibilidade muito grande no tato, a água, dependendo da água do chuveiro, se for uma água que para você não tá gelada, tá fria, tá numa temperatura natural, mas se ele tem uma hipersensibilidade no tato, para ele é gelada. Aí você põe a mão e fala assim, não, mas não tá gelada, é frescura dele, tá tudo bem, ele é exagerado mesmo. Não é. Acredite, para ele está gelada, se ele tiver essa hipersensibilidade. Por exemplo, o auditivo. Oh, que bonitinho, o cachorrinho, ele tá latindo, mas ele não morde bem, ele não morde. Ele só tá latindo, mas ele não morde. Ok, que bom que ele não morde, mas o latido do barulho do latido do cachorro ecoa. Imagine alguém chegar e ficar com uma buzina, pem no teu ouvido. Aquilo vai lá no tímpano. É mais ou menos isso que o seu filho sente. São as hipersensibilidades. Né? E mesma coisa no olfato. Então, a Helena, por exemplo, a minha pequena, a hipersensibilidade dela é no olfato. Não tem cheiro ruim de nada. De repente ela fala, mãe, que cheiro ruim, que cheiro estranho, que cheiro esquisito. Mas pra mim não tem nada, tá tudo ok. Mas ela sente muito mais. Só o dela aqui e no tato. Então, pra pentear cabelo, ai,
ui, ai, né? Fez assim, doeu. Tá brincando, tropeçou, caiu, bateu, chora demasiado. Aí, se você não tem esse conhecimento da hipersensibilidade do seu filho, da sua filha no tato, você vai dizer, não foi nada. Pronto, pulou, não foi nada. Não foi nada pra você, que não tem a hipersensibilidade no tato. Para ele sentiu como se estivesse rasgando, sei lá, apertando, ralando, ardendo. Então é muito importante a gente entender isso, que os autistas, eles têm essa hipersensibilidade nos 5 sentidos. Se não nos 5, pelo menos algum deles tem. Então, se você souber, né, como mãe, você tem esse conhecimento, você souber e aprender a respeitar essas hipersensibilidades no seu filho autista, né, ele vai se sentir, além de aceito por você, mas ele também vai se sentir respeitado e vai se sentir compreendido. E isso vai facilitando, olha essa dica que eu já tô te dando, vai facilitando você trabalhar com ele as habilidades que ele precisa desenvolver. Então, não sei, do nada ele teve uma crise nervosa. Nunca foi do nada. Algum gatilho aconteceu. É que talvez por falta de conhecimento, você pense que seja do nada, mas não é do nada. E aí, a importância de você, porque você, mãe, é mais fácil você trabalhar o desenvolvimento com seu filho autista. Um dos porquês é pelo seu contato ali com ele. Ninguém melhor do que você para conhecer os detalhes das dificuldades, das hipersensibilidades, dos interesses, do hiperfoco. Ninguém melhor do que você que convive, mesmo que você trabalhe fora o dia todo, mas todos os dias, em alguns momentos do dia, você vai estar com o seu filho. Então você conhece. E aí, se você respeita essas dificuldades, hipersensibilidades dele, ele se sente respeitado. E aí, quando você tiver que dar comandos para ele, é muito mais fácil de ele te obedecer. Por quê? Porque você deu o primeiro passo, você mostrou respeito. Agora, você não respeita quando ele tá gritando que a água tá gelada ou que ele tá com muita dor. Você acha que é frescura. Você não dá importância para ele. E depois você espera que ele te respeite. Os autistas levam ao pé da letra. Escreve isso. Eles levam ao pé da letra. E eles têm memória fotográfica. Eles não esquecem. Eu falo que é memória de elefante. Eles não esquecem. Então, está no tempo de você ir trabalhando, né? Plantando, cultivando esse respeito, essa aceitação, essa compreensão do seu filho autista. Porque ele vai se sentir aceito, amado, compreendido, respeitado. E isso vai favorecer, inclusive, a comunicação, a interação entre vocês. Favorecer nos comportamentos, né? Enfim, seria assunto assim pra gente passar aqui uns 3 bate-papos só falando sobre isso, né? Então, ou seja, a lista, né, enorme de terapias que são passados para você ali quando você recebe o diagnóstico de autismo do seu filho, né? E você pensa, e agora? Essa lista é enorme, né? Como que eu vou conciliar tudo isso, né? Tem TO, tem fono, tem psicólogo e tem várias outras sugestões ou indicações mesmo, né? De terapias. E você fica pensando como que eu vou conciliar várias por semana ou várias até no dia, né? Ou, olha mais um detalhe, em outra cidade. Como ontem à noite estava fazendo plantão formiguinha com as minhas alunas e uma delas, né, compartilhando a dificuldade de estava indo em outra cidade, viajando de ônibus, aquele estresse todo com o filho, mudando a rotina, clima, as regras, adaptações, alimentação, enfim, um grande estresse. E quando ela descobriu que ela mesma podia fazer muito pelo filho, ela está fazendo, enfim, tá
tendo tantas mudanças significativas já no comportamento e no desenvolvimento dele, né? Inclusive, fono, ela já pôde retirar da lista de terapias, psicóloga, ela também pôde retirar. E o filho, mais calmo, mais tranquilo, com mais independência, né? Então, é maravilhoso tudo isso. E quando você descobre, então, que você mesma mãe, é muito capaz, é muito possível você trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista no equilíbrio emocional, na fala, no desfraude, na seletividade alimentar, né? E outras habilidades que você deseja desenvolver no seu filho autista, quando você entende, quando você descobre isso, é fantástico, é maravilhoso, e você percebe que é possível e que você não vai mais precisar se sentir estressada, pressionada, esgotada em o seu filho. O seu filho vai poder se sentir muito mais calmo, muito mais tranquilo. E por quê? Por que isso é possível, né? Porque a rotina do seu filho autista, ela vai ter que ser alterada. Daí, o que vai acontecer? E muitas vezes alterada drasticamente. Então, aquele ritmo que ele tinha ali dentro de casa, as brincadeiras que ele gosta de brincar, os brinquedos que ele gosta de brincar, enfim, o ritmo ali dentro de casa passa a ser alterado drasticamente. De repente, você nem tem o conhecimento que você precisa instruir o seu filho, que a partir de amanhã vocês vão, né, fazer terapias. O que é terapia? Mas enfim, vai ter que ir em algum lugar onde vai ter alguma tia, e essa tia vai ajudar ele a falar, ou ele vai ter que fazer algumas atividades. O que são atividades, né? Porque o abstrato ele tem dificuldade de entender. Você não é instruída para preparar o seu filho que ele vai sair daquela rotina de dentro de casa para começar a fazer terapias. Aí você pega, Sara, mas o meu filho é não verbal, ele não fala, não adianta eu explicar para ele. Aí você tira ele do conforto do seu lar, do ritmo, da rotina de casa, bota ele no carro ou no ônibus ou onde for e chega num lugar onde tem pessoas desconhecidas, onde colocam ele dentro de uma sala com uma pessoa estranha, fecham a porta, a mãe fica pra fora. A mãe não entra porque a mãe atrapalha. Aí aí teu filho fica lá dentro, aquela tia diferente começa a dar ordens, comandos pra ele. Aí bate o que? O medo, a insegurança, a frustração, a indignação, e ele grita, ele se joga, e ele pode se tornar até agressivo, e essa mãe não aparece, essa mãe tá lá fora. E como você acha que você vai poder desenvolver o seu filho autista assim? Para ele ser calmo, para ele conseguir desenvolver a fala, para ele conseguir sair fazer o desfraude. Como? Você virou a rotina do seu filho, você mudou drasticamente e você nem preparou ele para o que vem pela frente. Mas por quê? Não se sinta culpada, porque você nunca teve informação, não te passaram essas orientações, você não sabia. Mas talvez você já percebeu que quando muda a rotina, né, dele, isso pode ser um gatilho para ele ficar agitado, para ele ficar nervoso. Talvez você já percebeu isso, né? Porque você, mãe, observa. Olha só, os autistas, eles precisam de viver uma situação repetidas vezes. Então, repetindo aquela situação. Por quê? Porque isso ajuda eles se autorregularem. Então, é muito importante a rotina, você respeitar a rotina do seu filho autista. Então, quando você entender a importância da rotina, se possível uma rotina saudável para o seu filho autista, você vai poder preparar as pessoas, né, que lidam com ele na escola, nas terapias, os familiares. Você vai poder preparar essas pessoas, né, como funciona a rotina dele e a importância da rotina para ele. E você vai respeitando, você dando esse primeiro passo, respeitando a rotina dele e ensinando as outras pessoas. É muito importante. E ele vai entender que ele está sendo respeitado, compreendido. E tudo isso contribui, né, para você ter um filho autista mais calmo, mais independente, né, com mais autonomia. Tudo isso contribui. E às vezes você fica pensando que um monte de teorias, um monte de
de atividades pedagógicas e que vão fazer uma grande transformação. São úteis? Claro que são úteis. Ajudam? Claro que ajudam. Mas você não pode você não pode se omitir como mãe. Porque tudo isso que eu tô te falando aqui, a aceitação do autismo no seu filho, o respeito pelas hipersensibilidades dele, a rotina dele, tudo isso é fundamental. Ele pode ter as melhores sessões de terapias, mas se você não tem essa base, ele não vai ter os resultados. Sara, como que você fala disso? Como que você, com que autoridade você fala isso? Sou mãe de 2, tenho essa experiência e tenho mais de 70 alunas que também têm esta mesma experiência. Não funciona, não dá certo. Por isso, tantas mães de autistas que a gente encontra por aí afora, que os filhos fazem anos. Quando eu falo anos, não são 2, 3 apenas. 5, 6. Ontem, conversando com uma das mãezinhas, 8 anos. E o filho agitado, nervoso, tomando um monte de medicações. Ainda não fala o suficiente que já deveria estar falando. Ainda não fez o desfraude. E faz tanto tempo de terapias. São úteis? São úteis. Mas você, mãe, não pode omitir, você não pode terceirizar o desenvolvimento do seu filho autista. Não terceirize, né? Então, se você mesma aprender a desenvolver, a trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista, você vai poder, dentro da rotina dele, que só você sabe como funciona, você vai poder ajudar ele a se desenvolver nas habilidades que ele precisa desenvolver. Então, algumas mãezinhas mandam mensagens ou perguntam para mim: Sara, meu filho já tem, ou minha filha já tem 6 anos, 7 anos e ainda não fez o desfraude. Me ajuda, por favor. Olha só, é um processo. Se eu pudesse, eu te daria uma receita. Mãezinha, vai lá e faz assim, passo 1, 2, 3, 4, 5, faz assim com o seu filho. Amanhã, ou em 2, 3 dias, ele já fez o desfraude. Não funciona. Porque antes disso, é um processo. Começando, como eu já falei no início do bate-papo, a aceitação do autismo. Não, Sara, eu super aceitei o autismo do meu filho. Nossa, pra mim, pra minha família, é tranquilo. É tranquilo? Reflita nisso que eu vou te falar. Se é tão tranquilo, não queira moldar o seu filho autista a um filho que não é autista. Enquanto você quiser moldá-lo, mudar os comportamentos, mudar os movimentos repetitivos dele, ele tem que se acostumar com o barulho, ele tem que, porque na vida ele vai ter que aprender que. Você pensa que você aceitou o autismo do seu filho, você não aceitou. Você está querendo moldar o seu filho a uma realidade que não é dele. Então, esses passos são importantíssimos. Aí depois, você, em cima dessa base, você vai poder desenvolver qualquer habilidade, inclusive o desfraude, né? Então, é muito importante esses detalhes que eu procuro compartilhar aqui com vocês. Faz uma diferença muito, muito, muito grande, tá? Então, assim, olha só, mais um detalhe, né? Além de economizar, tanto de investimento que você faz, que você pensa aí em investir, por exemplo, né, em terapia, e medicações que nem sempre são necessárias. Às vezes sim, às vezes não. Cada caso é um caso, né? Mas você pode investir em mais conforto para o seu filho, né? Numa melhor alimentação, por exemplo, mais brinquedos. Enfim, como falando com uma das minhas alunas, ela estava investindo R$6.000 em terapias, com plano de saúde, né? Sendo que a melhor terapeuta estava ali do lado dele, mas ela não sabia. Ela não tinha esse conhecimento. Então, olha só, para você poder remanejar a sua vida após o diagnóstico de autismo do seu filho autista, você precisa passar pelo processo de aceitação, por exemplo, de respeitar as suas diferenças, né? De olhar para o autismo do seu filho com outros olhos, ou seja, com um novo olhar. Olhar para ele como um ser especial. É um presente que você ganhou do céu, que não tem malícias, que é verdadeiro nas suas palavras.
ele é direto e reto, que é muito sensível, muito amoroso, mas que está sem direcionamento, está sem orientação, não sabe como se comportar, né? Sem saber se proteger das outras pessoas, os bullying na escola, muita luz, muito barulho, muita agitação, muitos estímulos. Ele não sabe. O que ele faz? Ele reage. Reage como? Em comportamentos, que são chamados de comportamentos inadequados. Você que recém teve o diagnóstico, você vai ouvir muito isso nessa trajetória. Agora eu te convido a refletir em um sentido. É muito mais fácil você dizer assim: o meu filho ou o teu filho tem comportamentos inadequados. Você está jogando a responsabilidade sobre os ombros de quem? Do seu filho. Quem tem comportamentos inadequados? O seu filho. Agora, se você mudar, ao invés disso, você dizer: o meu filho tem comportamentos mal direcionados. Para onde você joga a responsabilidade? Aqui, nos seus ombros. Ou de profissionais. Então, até nisso, o autista é olhado como um problema. Ele não sabe, ele não entende. Ele vive naquele mundo imaginário dele. Você precisa direcionar o seu filho em qualquer situação, qualquer momento, em pequenos detalhes. Você pensa que ele sabe, você pensa que ele pegou, ele não pegou, ele não entendeu. E ele não sabe como se comportar, como ele não sabe, ele não sabe como agir, como ele não sabe como agir, ele tem comportamentos. Agora, se você direciona: filho, vem cá. Se você fala, se você explica. Ontem, por exemplo, eu conversei com uma das minhas alunas da última turma, penúltima turma, a Valceni, e ela tão feliz, tão contente, porque o problema do filhinho dela é principalmente comportamental, né? E ela falou: Sara, pela primeira vez eu fui num aniversário e ele se comportou super bem, não bateu no coleguinha, não empurrou, não brigou. E, nossa, eu pude ficar à vontade. Claro, ela ficou olhando, né? Mas ela ficou à vontade no aniversário. Ela foi na igreja. Ele não parava quieto antes, corria para lá e para cá e não obedecia. E ela conversou, e ela explicou, e ele se comportou. Então, ela foi explicando, ela vai orientando. Ele precisa de direcionamento, de orientação, de explicação. Teu filho autista não nasce sabendo. E também ele não pega no ar como crianças que não são autistas pegam. Tem coisas que para crianças que não são autistas, você não precisa falar. Já imagina-se que aquela criança daquela idade já entenda como que tem que se comportar, porque ela vê o pai, vê a mãe, vê os irmãozinhos, vê os priminhos, vê os coleguinhas, entende-se que ela já percebeu. O teu filho autista não. Sabe por quê? Porque o foco dele está em outro lugar. O foco dele está lá no mundo imaginário dele. Ele não está prestando atenção, igual as outras crianças que não são autistas ficam observando e prestando atenção. Ele não. Então, a hora que ele precisa agir, ele não sabe como agir, porque ele não estava prestando atenção como que os outros agem. Então aí você precisa explicar, orientar, direcionar. Então você precisa dar para o seu filho autista um ambiente, condições para que ele consiga se acalmar e ele consiga se desenvolver nas habilidades que ele precisa desenvolver. Você precisa dar essa condição para ele. Ai, mas Sara, tudo é muito novo para mim. Eu recém tive o diagnóstico de autismo, né? E são muitas informações que são realmente, concordo com você, e eu me sinto perdida, né? Então eu repito outra vez para você: o seu filho nunca vai ser calmo, se desenvolver com independência no seu tempo de mãe, nem no tempo das outras pessoas, inclusive de profissionais da escola e das terapias. Nunca, nunca. Mas o seu filho, ele vive no mundo imaginário dele, onde o relógio, né, o tempo que funciona é o tempo dele, né? Então, se você tem pressa, por exemplo, para que ele fale, desenvolva a fala, né? Pressa para que ele deixe as fraldas, né? O desfraude, por exemplo. Quanto mais pressa você vai ter, mais você vai bloquear o seu filho. Mais estressado ele vai ficar, mais ele vai demorar para desenvolver naquela habilidade que você está tão ansiosa para que ele se desenvolva. Todas as minhas alunas, quando entram comigo, eu já trago essa clareza para elas. Olha, respira, respira. Eu sei, eu te entendo, que você já está tanto
tanto tempo querendo desenvolver essa habilidade no seu filho. É no tempo dele, né? Então, isso é diferente das informações que são passadas para você. Quanto mais você correr com terapias, quanto mais pelo seu filho, mais ele vai se desenvolver. Calma, respira, é o tempo dele. Então, mas entenda que se te apressam, né? Se te pressionam, isso eu sei que acontece muito, e você fica preocupada, você fica estressada, você fica nervosa, né? Seja empática com o seu filho autista e procure entender como ele vai se sentir. Sabe como? Muito mais do que você, mas muito mais. Porque ele sente tudo com muito mais intensidade. Então, por exemplo, se você fica estressada, se você fica nervosa, se você fica agitada, se você fica preocupada, o seu filho fica muito mais agitado, muito mais estressado, muito mais nervoso, muito mais. Percebe? Se você não respeita o tempo dele, as hipersensibilidades dele, ele fica muito mais. Então, quando você entende tudo isso, você vai respirar, você vai respeitar, compreender o tempo e as necessidades únicas do seu filho autista. Mas o filho dela já tá conseguindo falar. Mas o filho da minha amiga lá já tirou a fralda durante o dia, só falta tirar de noite. Mas o teu filho, tira os olhos dos filhos das outras, olha pro teu filho, né? Então, você agindo assim, inclusive, você vai exigir que as outras pessoas que lidam com o seu filho, que elas também respeitem e compreendam ele. Como você quer que os profissionais, familiares, até os da escola, respeitem e compreendam o seu filho, se nem você está dando esse passo? Percebe quando vem de casa? Mas Sara, mas será que com meu filho dá certo? Será que eu consigo? Claro que sim, claro que sim. As informações que te passam é que se você não preencher a vida, a semana do seu filho autista com terapias e fazer o uso de várias medicações, você não vai conseguir desenvolver o seu filho autista. Essas são as informações que você recebe. É ou não é? É ou não é? Porém, quando você tem o conhecimento de que não precisa tanta teoria, né? Mas que é simples, prático, de uma forma prática. Por quê? Porque você vai ajudando dentro das atividades do dia a dia com o seu filho, desde a hora que ele acorda. Tirar o pijaminha, tomar o café. Não sei se ele vai para a creche ou para a escolinha de manhã ou não. Como brincar, como perguntar na hora da refeição. Alguma frustração que ele teve na hora de juntar os brinquedos, de guardar os brinquedos. O banho, escovar os dentes, lavar os cabelos, fazer alguma atividade de escola. E com você ao mercado. Tem uma festa de aniversário final de semana. À noite vocês vão para a igreja. Cada momento é momento de você trabalhar, de você desenvolver o seu filho autista, né? Então, quando você tem esse conhecimento de que você não precisa de tanta teoria, que é simples, que é prático, que você vai ajudando ele dessa forma, você passa a entender e acreditar que você consegue sim, que é possível sim, você trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista em casa. Como tem sido com várias alunas minhas, né? Inclusive avós que não tiveram oportunidade de ter uma formação, mas com aquele amor incondicional, com respeito, com direcionamento, com explicação, entendendo o mundo imaginário. No tempo do filho, ou até no caso do neto, é possível sim desenvolver. Então veja só, se você, mãezinha, se encontra nessa condição de que recém teve o diagnóstico, tem o laudo em mãos, tem lá uma lista de coisas para você fazer, respira e lembra, você pode ser a melhor médica, sua família pode ser a melhor terapia para o seu filho autista, um aconchego do lar, dentro da rotina do seu filho, sem fazer ele passar por estresse. Só você não está sabendo como lidar, ok? Mas você primeiro precisa ter essa aceitação, essa compreensão, essa consciência. O aprender, eu tenho vários vídeos que você pode assistindo já aí nas minhas redes sociais e você pode ter muita orientação. Eu falo com alunas minhas que me contam, Sara,
antes de eu ser sua aluna, eu já tinha aprendido muito com você, já tinha feito desenvolvido muito em vários detalhes, o meu filho, minha filha, meu neto, né? Então, não se acomode, não transfira, não terceirize o desenvolvimento e o equilíbrio emocional do seu filho autista. Abrace, acredite, você é a melhor, mas você precisa acreditar. Minha menina de 1 ano e 9 meses também vou ter que levar ela. Então corra, então leve. Quanto mais cedo você começar o desenvolvimento, mais suave para ela e para vocês todos da família. O meu menino tem muito essa questão de insegurança, ansiedade e medo. Então olha só, Bianca, que legal que você comentou isso. Comentários anteriores, você mencionou que às vezes ele tem crise nervosa e você não sabe por quê. Esses podem ser porquês. Segurança, ansiedade e medo. Eles têm memória fotográfica. Então, algo que em alguma situação, num determinado dia, lá não sei quando, ele teve muito medo de algo, aquilo ficou hiper registrado. E aí ele pode estar brincando, ele pode estar no mundo imaginário dele e do nada, sabe, flashes, pode vir recordações na mente dele de algo lá atrás, né, ou que foi muito frustrante, ou que trouxe muito medo. E aí, tipo, do nada ele começa a ter crise. Não é do nada. A mente trouxe aquela lembrança e aquilo deixou ele muito nervoso de novo, só pelo fato de lembrar algo que aconteceu mês passado ou coisa de muito mais tempo. E você pensa assim, mas nossa, ele estava tão bem quietinho do nada. Não é do nada. Então, podem ser, né? Isso ajuda a gente tendo mais e mais conhecimento sobre o nosso filho autista. Adri, como descobrir esta hipersensibilidade? Observando. Não existem exames, Adri, mas aí eu trago muito para as mães trabalhar a observação. Pare, olhe, observe mais seu filho, sua filha autista. Observe mais, em detalhes, na hora de comer, né? Alimentação, quando ele reclama para você de um cheiro que não tem nada, mas ele fica insistindo que tem um cheiro forte. Sinais. Às vezes põe a mãozinha no ouvido. Você pensa, será que ele tá com dor de cabeça? Será que ele tá com dor de ouvido? Não, pode ser, né? Ou passou uma moto barulhenta e ele teve uma crise nervosa? Opa, por quê? Será que foi do nada? Não pode ter sido aquele barulho daquela moto, deixou ele extremamente nervoso, né? Ou alguém tocar, abraçar, dependendo do toque, ele pode se sentir estrangulado, assim, tipo, quebrou meus ossos. Nossa, mas a pessoa só deu um abraço. Mas se ele for muito sensível, por exemplo. Então, observações. E a gente, mãe, somos as principais terapeutas. Claro, você convive, você sabe, você gerou, você sabe de toda a história, né? Do que agrada, do que deixa ele frustrado. Você é a principal para direcionar o seu filho autista, né? E levar como uma ponte entre ele e as outras pessoas. Grace, meu filho não consegue andar na rua, só no colo. Como posso ajudar? Olha só, Marci, né? Grace, até tem uma live lá no meu YouTube de uma aluna minha que ela saía de casa, ela tinha que carregar o filho. Haja coluna, né, para carregar. E depois que ela começou a trabalhar o mundo imaginário dele, e ela começou a trabalhar com a segurança, a autoestima, que ele era capaz sim, que ele conseguia sim, que era possível sim. E ela precisava que ele caminhasse para ajudá-la a carregar a compra, porque ele consegue. Enfim, ela foi trabalhando em uma semana, ele já ia sozinho, não precisava mais que ela caminhasse. Então, assim, tudo é um trabalho, tudo é um direcionamento. O teu filho não tem noção, né, do quanto ele pode estar sendo pesado, desconfortável para você carregá-lo. Mas ele também não entende o quanto ele é capaz, o quanto é importante ele caminhar, né? Explicar. Cada filho é um filho de um jeito. Então fala, explica, mostra. Não pense que ele já saiba o porquê. Ele não sabe. Pra ele tá tudo bem. Por que não pode? Desde bebê você carregou ele no colo. Por quê? Né? Ele não está te carregando, ele não tem noção do peso. Ele não tem noção do quanto ele é pesado, né? Então é importante, muito importante você orientar. Você é capaz. É só você acreditar. Você é capaz de trabalhar o desenvolvimento do seu filho, da sua filha autista.
Você é a melhor, né? Acredite nisso. As mães de autistas que ainda não têm esse conhecimento não sabem que elas mesmas estão perdendo a oportunidade de ajudar o filho a ser mais calmo, mais tranquilo, ter mais independência, né? Mas tá tudo bem, a gente vai aprendendo, cada dia um novo aprendizado. Tá bom, minhas queridas? Uma boa noite para vocês, um bom descanso, uma linda semana aí pela frente e bora praticar as orientações que eu tenho passado aqui, tá bom? Beijos e até!